Outra questão que é muito falada sobre Kardec, Edson, é se ele já se comunicou nas sessões espíritas pós-desencarnação. Então, eu não tenho notícia se isso aconteceu na França, né? A gente tem notícia que isso aconteceu no Brasil, porém não foi muito bem aceito pelo pessoal, não, né? A notícia que se tem que em 1888 e 1889, olha a época, né? Houveram manifestações do espírito chamado Allan Kardec através de um médium chamado Frederico Júnior. Tá, lá no Porém, naquela época que havia ocorrido essa separação, essa divisão entre os estudiosos e os místicos, né? E naturalmente que o objetivo ali era o de união. Kardec vindo falar para os espíritas se unirem através dessas mensagens. Mas como, de novo, veio através de um único médium e ainda dentro desse grupo mais místico, o pessoal mais estudioso não aceitou, tá certo? Então eu, por exemplo, não tenho notícias de que tenha vindo, e se vier, nós vamos ter que ler com bastante atenção para saber se de fato é o Kardec, tá? Analisar o conteúdo. Tem esse detalhe também, tá certo? E outra, por que ele se manifestaria, né? Qual o objetivo dessa sua manifestação? Também tem isso. Só uma coisinha, Cláudio, eu costumo dizer para os alunos que quando você for analisar uma mensagem espírita, inclusive um livro espírita, né, ou uma mensagem vinda do mentor, quer seja ela oral, quer seja escrita, psicografia, procure usar aquelas 3 peneiras do Sócrates, né? Se é verdade o que está vindo ali, se aquilo é útil e se aquilo é bom. Né? São as 3 peneiras interessantes para se fazer antes de você sair divulgando uma mensagem como sendo, né, verídica, ver se é verdade de fato, antes de sair divulgando, ver se ela é útil, né? Sim. E se ela vai ser boa para quem vai receber, tá certo? Porque às vezes tem verdades que as pessoas querem passar para as outras que não são boas e também não são úteis. Por que chamavam Kardec de o bom senso encarnado? Porque ele tinha o bom senso, né, Cláudio? Ele não se deixava levar por mensagens melosas, ele não se deixava levar por espíritos que o incentivavam na vaidade, né? Ele tinha humildade presente ali em tudo que ele fazia, ele tinha consciência de que aquilo não era dele, era algo vindo, né, da espiritualidade, ele era apenas vamos assim dizer, um intermediário. Sim. Então, quando você tem essa como base, né, essa tua humildade, essa crença de que aquilo não é teu, e a não exaltação à vaidade, você usa o bom senso para fazer as coisas. E ele usava o bom senso, né? Ele preferia, como eu já falei, ele preferia reprimir coisas que poderiam ser, vamos assim dizer, mentirosas ou falaciosas, né? Do que aceitar como sendo verdadeiras e sair simplesmente divulgando. Ele não aceitava de um primeiro momento, né? Não. E demais, ele não tinha um interesse de exaltação da sua pessoa. Tanto que ele não colocou o nome Hippolyte. Ele colocou Allan Kardec, que era desconhecido do público. Tá certo? Você quer mais desprendimento do que esse? É isso que está faltando no meio espírita. As pessoas se desprenderem um pouco mais, elas não se exaltarem, né? Tanto que hoje a gente infelizmente está vivendo aí o culto, né, a médiuns, a entidades, a espíritos, né? Esquecendo de olhar o conteúdo, né? A gente fala que às vezes o movimento não valoriza, né, o estudo das obras de Kardec e também não valoriza os autores que são considerados clássicos do espiritismo. Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, né? Você vê poucos se fala desses livros em palestras, em cursos, né? Porque foi um grande movimento que ocorreu na época e que despertou o interesse de muitas pessoas que pesquisaram. Então você tem inclusive na Inglaterra lá o autor de Sherlock Holmes, né? O Sir Arthur Conan Doyle, que foi um grande estudioso. Você tem Alexandre Aksakov na Rússia, você tem uma série de... o César Lombroso na Itália, ou seja, então, naquela época ali, o William Crookes também na Inglaterra, né, que era um cientista. Materialização. Então você tinha ali, isso tudo está esquecido, infelizmente. Você vê como é importante o estudo do Kardec, Cláudio, que o movimento feminista não surgiu aí recentemente.
essa coisa da valorização da mulher? Você sabia que o Kardec já tinha feito esse comentário lá atrás? Não. A partir do momento que ele constatou que o espírito não tem sexo e que ele pode, né, encarnar ou reencarnar no corpo masculino ou feminino, dependendo da sua necessidade de aprendizados, ele cunhou uma frase ali onde ele dizia, olha, a mulher então passa a ter um outro, tem que ter o ser humano tem que ter um outro olhar sobre o papel da mulher e sobre o papel do homem também, né? Então ele colocou ali, veja, isso é um tipo do pensamento libertador para a época. Muito. E era numa época em que a mulher não era considerada, tá certo? Olha para você ver o nível de uso do bom senso aí. Você se perguntou, né, se era o bom senso. Tá aí o uso do bom senso. A partir do momento que você tenha como uma verdade esse tipo de observação, de que o espírito é uma energia e ele pode tanto habitar um corpo como o outro, você para de ter preconceito com relação a sexo, a raça, a cor, a condição social e por aí afora. Ele poderia ter falhado na missão? Olha, alguns dizem que sim e que teoricamente já estaria preparado o Leon Denis, né? Mas eu não vejo assim não, porque esse espírito aí, ele foi um espírito bem desprendido, né? Ah, foi. Muito desprendido e pelo tempo que ele teve, inclusive, de estudo, né? De preparação de tudo, sem usar computador, né? Hoje fica fácil com o computador, naquela época não tinha. Imagina ele tendo que organizar tudo na base da carta, né? Das cartas e tudo e tal. Da pena. Um trabalho impressionante. Acho que nem luz elétrica tinha na época, né? Estava começando. Óleo, sei lá, devia estar começando. Então, é um espírito preparado. Só isso, ele assumiu essa missão antes, na verdade, né? E eu tenho para mim que toda noite ele era, saindo do corpo, né? Ele era mais preparado ainda para o que viria no dia seguinte, entendeu? É verdade. Agora, um outro detalhe, Edson, é que eu não sei se no movimento espírita internacional se tinha essa curiosidade, se é uma coisa só de Brasil. Mas vira e mexe, o pessoal fala, e isso desde que o espiritismo aportou aqui em terras brasileiras, aparece alguém falando, eu sou o Kardec reencarnado. Meu Deus. É mais a exaltação à vaidade, né? Nós já tivemos alguns Kardecs aí, né? Isso. Nós já tivemos o Hipólito, que é esqueci o nome dele aí, que tem uma seita aí. Já tivemos o pessoal defendendo lá em Minas, né? Tem um grupo lá em Minas defendendo que o Kardec e o Chico são a mesma pessoa. Isso, tem até livro. Tem até livro. Né, sobre isso. Quer dizer, é um tipo da coisa absurda aí que não leva a nada. O que vai fazer eu me tornar melhor, ou eu ser um espírita melhor, em saber que o Kardec reencarnou como fulano de tal? Aí eu teria que fazer a comparação da obra do fulano de tal para saber se de fato ele tem a mesma característica do Kardec. Eu vou perder tempo com esse tipo de coisa quando eu preciso aprender sobre mim mesmo? A doutrina está me trazendo uma série de informações que eu preciso, né, trabalhar no meu mental aqui e aprender a me libertar de uma série de coisas, né, que estão enraizadas aí há milênios. E não ficar nessas... E aí eu fico perdendo tempo nesses subterfúgios, né, nessas coisas que são de só menos importância. Tá certo? A gente já falou isso na semana passada sobre a questão do Espírito da Verdade, né? Foi. Se é ou não é. Quer dizer, vamos perder tempo com isso não, gente. Pelo amor de Deus, vamos estudar a doutrina em si. Porque, como eu já falei aqui, ela é libertadora. Acabei de dar um exemplo aqui dessa questão do feminismo, né, da mulher, que o Kardec lá atrás, numa época em que a mulher era considerada ainda, né, inferior ao homem, ele já dizia, né, que o fato do espírito poder escolher um sexo ou outro, né, para encarnar, que não deveria haver essa distinção, né, deveria se ter um outro olhar sobre a mulher a partir dali. Só que isso foi esquecido lá para trás, né, porque os interesses maiores prevalecem, né. Verdade. Tem uma pergunta aqui antes de encerrar, do Jorge Rodrigues. Qual a melhor forma de ler e estudar os livros da codificação? Uma por vez ou pode se organizar para ler um por dia? Olha, a melhor forma para mim é primeiro ler o Livro dos Espíritos, estudar o Livro dos Espíritos. Tá? Uma vez que você estudou... O Kardec fez a sequência, na verdade, né? Ele deu a sequência. Livro dos Espíritos,
Livro dos Médiuns. Depois, se você quiser trazer o lado mais religioso, ou de você buscar outras informações, aí o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Então você tem ali já se você quiser ficar só no 5, né? Mas eu, na verdade, começaria pelo que é o Espiritismo. Pô, é legal esse livro. É muito interessante. Os diálogos ali. O que é o Espiritismo, né? Ou o Espiritismo em linguagem mais simples, né? Que tem... Eu começaria por esse, na verdade, tá? Porque ele vai te dar uma ideia, assim, geral do que é o Espiritismo. Depois, nessa sequência aí, né? Que nós estamos falando.